Tu és o centro, Senhor. Tu és o centro, Jesus. Tu és a resposta que você procura. A resposta que você procura e tanto anseia. Tanto para quem não conhece Jesus, como quem está ouvindo e já o conhece. A resposta para todas as suas inquietações é Jesus. Atos 17, 26 a 27. Atos 17, 26 a 27. E talvez você tenha buscado respostas no meio que você vive, no ambiente do mundo, no passado. E tenha buscado respostas, está tateando e buscando. Mas a resposta que você busca está na sua origem. E nós vamos então compartilhar Atos 17, 26 a 27. Diz assim: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. O texto, é claro, é uma exposição do apóstolo Paulo a Atenas, na sua viagem missionária. E Paulo ele diz o seguinte nesse texto, no versículo 26, que de um só Deus fez todos os povos da terra. Ele criou todos os povos, línguas, nações, etnias, todas as raças, desde as grandes metrópoles onde habitam milhares de pessoas, até povos não alcançados ou pequenas aldeias que o mundo não conhece. Deus fez todos os povos. Deus criou todos os povos para um propósito, para o louvor da sua glória. Tudo que Deus fez é bom. Ele criou essa diversidade que a gente fala, a ordem de Deus, a distinção de Deus, a natureza criada, o universo, tudo é criado pelo Senhor. Ele criou, Ele sustenta e Ele está no controle de toda e qualquer situação. Salmos 24, versículo 1, o salmista ele diz, Salmos 24, versículo 1, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Dele é a terra, tudo existe e é de Deus. Algo muito libertador que eu escutei há muito tempo atrás, que às vezes nós, igreja, damos créditos e não vimos qual foi a fonte. Quando Jesus está no pináculo do templo, o diabo chega, olha, se tu me adorares, eu te darei todos os reinos dessa terra. E a gente ouve isso e fala, olha, o inimigo tem todos os reinos dessa terra. Mas sabia que isso vem do diabo e não de Deus? Porque toda a palavra de Deus diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Ele está no controle de toda e qualquer situação. É Senhor da igreja, tanto da igreja como dos governos. Ele estabelece reinos, tira reinos, Ele estabelece conforme o seu querer. Essa fonte que nós damos crédito vem de Satanás, e nós falamos, realmente, o diabo é poderoso. O diabo não é poderoso, tudo é do Senhor. O mundo é dele e tudo que neles, todos que nele habitam. E o texto continua. Não apenas criou os povos e o universo, mas diz o texto no versículo 26, que ele também determinou os tempos e estações que cada um haveria de existir. Você sabia que você foi criado por Deus e nasceu exatamente no tempo de Deus? Você veio existir para este tempo. Você está no Kairos de Deus, no tempo certo de Deus. Você veio a existir pela vontade de Deus.
Deus determinou o tempo e as estações que você viesse a existir. Aleluia! Deus não atrasa e nem adianta, é o tempo certo de Deus. Eclesiastes 3, versículo 1, o Salomão, versículo 1 e 2, ele diz: para tudo há uma ocasião, há um tempo para cada propósito debaixo da terra, do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Até a morte está no controle de Deus. Você não morre antes do tempo. Isso eu tenho certeza. Enquanto Deus tem um propósito, no tempo que Ele estabeleceu na sua vida, você está guardado por Deus. Não é dengue, não é pandemia, nada vai te levar se não é a vontade do Senhor. Ninguém te toca se Deus não permitir, porque você é dele. Nada foge do relógio soberano de Deus. Deus tem o tempo certo. Você veio a existir para este tempo, para cumprir um propósito. O propósito, não o seu propósito, mas o propósito de Deus. E aí, meu irmão, quando você entende e está andando segundo o propósito de Deus, muitas respostas você vai encontrar nessa noite. O texto diz que não só o tempo, mas também no versículo 26, no final, na parte B, ele diz, mas também, Jesus ele diz no versículo 26, e também os lugares exatos aonde você deveria habitar. Você nasceu no tempo certo, no lugar exato onde deveria habitar, na cultura, na língua, você tem a cor da pele que Deus quis assim, na condição social, inclusive, oh meu Deus, sim. Provérbios diz que, Eclesiastes também, que Deus fez o rico e o pobre, ambos fez o Senhor. Deus fez, condição social, na família onde você veio a existir. Não somos frutos do acidente, do acaso. Não viemos a existir nem pela vontade dos nossos pais. Viemos a existir pela vontade de Deus. O texto é claro. Você não veio pela vontade da sua mãe e do seu pai. Você veio do Senhor. Você veio de Deus. É lá, querido. Essa é a tua origem. Você veio de Deus. Deus te trouxe e te fez existir. Isso é uma graça. É motivo de louvor. É motivo para você dar glória a Deus. Eu existo pela vontade de Deus. No tempo, no lugar, na cultura e no lugar exato aonde eu habito. Você está em Balneário Camboriú pela vontade do Senhor. Você veio para este lugar pela vontade do Senhor. E se você não veio para esse lugar da vontade do Senhor, Deus vai te levar de volta. Mas você estará aonde Deus quer. Porque Deus fez assim? Paulo, ele responde no versículo 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Esta é a vontade de Deus para os homens. Eles foram gerados e nós viemos a existir para buscar a Deus, para ter relacionamento com Deus, buscar, confiar, andar, relacionar, estar com o Senhor. Esse é o propósito da criação. Deus ele se relaciona com a criação, é recíproco, é um relacionamento de amor, e Ele criou os homens. Esse é o propósito original da sua criação. Esse é o propósito original que Deus criou os povos da terra, para andarem com Ele, ter um relacionamento com Ele. Mas esta foi a vontade de Deus. Mas o que aconteceu?
Porque hoje os homens então não se relacionam com Ele, muitos blasfemos contra Ele, muitos não conhecem a Deus e criticam-nos por andar com o Senhor, porque estão tateando, mas não conhecem o Senhor. Romanos, versículo 5, versículo 12, Paulo ele responde: portanto, da mesma forma como o pecado entrou por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado maculou, manchou, distorceu, separou o homem de Deus, corrompeu, cegou o homem. Ele anda nessa terra tateando, mas não consegue encontrar a resposta. Ele busca, ele bate, ele está o tempo todo correndo para lá e para cá em busca de resposta, porque o pecado o cegou. Todos os homens foram corrompidos pelo pecado e nasceram no pecado. Diz Davi: em pecado concebeu minha mãe, cego. Por isso os homens estão buscando respostas em coisas e não podem encontrar. Eles estão tateando, mas não conseguem encontrar as respostas. E Paulo em Atenas, ele encontra um povo assim. Ele prega para os atenienses. Era um povo politeísta, religiosos. Tinham vários altares a Deus, vários deuses. Parece muito com a nossa sociedade polarizada. Cada um tem o seu Deus, a sua verdade. Aliás, hoje, cada um é um Deus. Você tem a sua verdade, essa é a minha verdade. Essa é a tua interpretação, essa é a minha. Cada um na sua. E pronto, né? Cada um tem o seu Deus, sua crença. Hoje não é mais deuses feitos por mãos. Hoje, a sociedade polarizada e pós-moderna, cada um é um Deus, amante de si mesmo. Eu sou Deus. Então os homens estão em busca, e aqueles homens de Atenas estavam buscando, tateando, e Paulo elogia a sua espiritualidade. Olha, veja que vocês são religiosos, há muitos ídolos entre vocês, e entre todos encontrei um, o Deus desconhecido. Tinha um altar até o Deus desconhecido. Aliás, Atenas, quando Paulo apareceu, eles queriam ouvir, porque eles sempre estavam em busca de um novo Deus, de uma nova novidade. Jesus, sim, bem-vindo, mais um para nós. Opa, manda aí. Eles eram viciados, como a sociedade hoje é, né? Viciado em novas experiências. Quero muitas experiências. E quando você quer muitas experiências, você não tem nenhuma. Você é superficial. Você é neutro. Você é light. Você é vazio. Você não se aprofunda em nada. Tateando, buscando respostas. Mas a resposta, então, Paulo, ele diz no versículo 26, ele elogia, mas ele fala, ele olha para aquele povo: olha, vocês estão tateando. Vocês estão buscando. Vocês criam vários deuses e adoram, se prostram diante deles, mas ainda não encontraram. E ele então começa a expor a respeito de Jesus. Vocês atenienses não encontrarão nenhuma resposta nesses lugares, porque a resposta não vem dos deuses feitos pelas mãos dos homens. A resposta vem da sua origem. E muito interessante que Paulo ele usa exatamente no versículo 26, que Deus de um só, a resposta, Deus de um só. Paulo está trazendo para a origem, apontando para Deus, o único Deus, o santo Deus, criador de todas as coisas. A resposta que vocês procuram não está nessa polarização e deuses, está no Deus que fez todos os povos, o santo. E quantas pessoas estão assim? Talvez você esteja assim, tateando, buscando respostas na religião, nas igrejas, nos templos dos homens, nos ídolos que nós criamos. Até o povo de Deus tem ídolos, imagens, superstars, adoradores gospels. E nós levantamos em nosso coração uma fábrica de ídolo, diz o reformado, né?
teólogo reformado, fábrica de ídolos. Nós estamos buscando ídolos, religião. Rótulo. Eu sou isso, eu sou aquilo. E nós vamos rótulos. Amamos os rótulos, né? Rótulo, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou Batista Central. Meu irmão, se você quer Batista Central, não é a resposta para a sua vida. Outros buscam posses, na falsa segurança das riquezas. Muitos na carreira profissional, de crescer profissionalmente, para buscar a segurança e a aposentadoria tão sonhada. Ótimo, se especialize, busque, colhe os frutos do seu trabalho, mas esse não é o centro. Outros no poder, na fama, no narcisismo, que prega que você é o centro. Você deve ser o centro de tudo. Narcisismo. Outros no hedonismo, que prega que a busca da felicidade a qualquer preço. Não calcula as consequências, o importante é ser feliz. Quem escreveu essa frase? Satanás. O importante é ser feliz, sem se importar com as consequências. O importante é andar na verdade. A felicidade é a consequência de uma vida diante da face de Deus, e não o foco da sua vida. A felicidade é um brinde, é uma consequência de uma vida em obediência, em devoção, em andar segundo a vontade de Deus. Até porque a felicidade conquistada de qualquer jeito, ela é passageira, ela é só um escape. Mas o buraco é muito mais profundo. Alguns buscam nas drogas, no álcool, nos vícios. Outros buscam no passado. Nunca os consultórios de psicanálise e psiquiatria estão abarrotados, com fila de espera. Pessoas buscando respostas no passado. Eu sou assim por causa do meu passado, porque aconteceu isso no meu passado, por causa da minha família, por causa do meu pai, por causa da minha mãe. E fazem uma leitura, nada contra isso. Porém, as respostas que você procura não está no passado, nem no meio que você vive. Estamos tateando. Paulo, ele olha os atenienses e ele olha para a igreja, olha para você. Estão tateando, buscando, e Deus criou o homem para que o buscasse. Que estão tateando, embora não estejam longe deles. Outros na razão, na ciência, querem provar sobre Deus, a lógica. Outros dentro de si mesmo. E aliás, hoje, muita coisa, né? Tudo para si. Vai se destravar. E na verdade, você não busca essa resposta no destravamento e de dentro de você, porque na verdade a maioria das técnicas de neurolinguística ou esse desenvolvimento pessoal é para enganar o seu cérebro. Você tem que... Eles usam até isso, mentir para ele, que você realmente é alguém bom. E eu vejo gente totalmente vazio, frustrado, que fala, eu sou o cara, mas por trás, assim, não é nada, assim, é uma pessoa simples, mas ele... Né? Tanto é que ele é tão programado que se ele estiver no inferno, vai falar assim, não, eu determino, aqui é o céu. Porque ele foi programado para pensar positivamente. Pensamento positivo é maravilhoso, mas isso é psicologia. Você não vai buscar as respostas dentro de si, está além de si. Está além de si. Davi era um homem que encontrou as respostas na origem. E ele escreveu um salmo poderoso que fala dos atributos de Deus, mas ele vai de forma assertiva no Salmo 139, versículo 13 a 17, e ele olha para trás, toda a sua trajetória de vida, e olha o que ele escreve, 13, Tu, Senhor, criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe.
Eu te adoro, eu te louvo, porque de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Os meus ossos nem estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias, fala comigo, todos os dias estão determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Concordo de que a boa teologia, ela nos traz essa segurança de que Deus está no controle das nossas vidas. Olha que lindo! É para nossa adoração, prostração, entender a vontade de Deus, da onde nós viemos, é para ser adoradores. Buscarmos ao Senhor e nos prostrarmos diante dEle. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, Deus, como é grande a soma deles. Ah, se toda a igreja, se todos os homens tivessem esse entendimento, seriam livres dos medos, livres das dores, livres da prisão do passado, livres de achar que são frutos de dor, de aflição. Mesmo que seus pais foram falhos, você não veio dos seus pais, você não veio das circunstâncias, você veio do Senhor. É de lá, meu irmão. Ele criou o íntimo do seu ser, a personalidade, a distinção, a cor. Ele criou você assim e te teceu. Davi entendia que ele era especial para Deus, e ele não precisava que alguém falasse isso. Ele sabia que era alguém especial. Aliás, querido, você não precisa ouvir isso de alguém. Ouça do Senhor. Você foi feito de algo admirável e de maneira extraordinária. É o que o texto diz. Isso é suficiente para você. Vem de Deus. Deus fez com que você viesse a existir, determinou o tempo que você viesse a existir e o lugar exato aonde você deveria habitar. Todos os dias estão determinados. Nenhum instituto no mundo, nenhum homem, nenhum lugar de desenvolvimento humano pode revelar a verdade que liberta, que a origem que veio de todas as coisas, ela vem do Senhor. Esta é a tua origem, Deus. Fala comigo, esta é a tua origem. Eu vim de Deus. Vamos falar comigo? Eu vim de Deus, eu vim do Senhor. Versículo 27, Paulo diz então: Deus fez para que os homens o buscassem, talvez tateando pudessem o encontrar, embora não esteja longe de cada um de nós. Por isso o apóstolo Paulo chama aqueles homens atenienses e apresentam o Deus vivo, o Criador e o plano para um homem voltar-se para Deus. E o caminho de retorno que nos leva a Deus, da onde nós viemos, a gente já sabe. Jesus, tu és o centro. Jesus é o caminho de retorno. Por isso que ele chama todos os homens, ele diz aos atenienses, e ele pede que todos os homens se arrependam e voltem-se para Deus. E o caminho que ele determinou é o Filho Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou pelos seus pecados. Volte-se para o Senhor, essa é a tua origem, volte da onde Deus te criou. Isso só é possível através de Jesus. Veja que texto maravilhoso esse. A resposta, presta atenção, a resposta que você procura está na sua origem. Vamos falar comigo? A resposta que você procura está na sua origem. Olha o que Jesus disse em João 1, versículo 1. O texto diz: no princípio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que existe se fez. Jesus não é apenas o caminho,
mas Ele é o Criador. Ele é a origem. Jesus criou todos os homens. Ele é o princípio, Ele é o início, mas Ele também é o fim, e Ele é o meio para o qual nós voltamos ao Senhor, porque Ele existe eternamente e criou todas as coisas. Jesus, Ele não só é o caminho, mas Ele é o fim, a origem, a resposta que você procura, a resposta para os teus anseios mais profundos e completos está suficientemente em Jesus. Nossa, você não viu um amém? Amém. Jesus é o início, o meio e o fim de todas as coisas. Jesus é a resposta total, suficiente, completa, transbordante que você busca. Ele é tudo, amado. Ele é a resposta. Corra para Jesus, esteja em Jesus. E fica um apelo. O primeiro apelo para você que está ouvindo essa palavra pela primeira vez e está buscando respostas. Você hoje acabou as suas opções. Se você está tateando, batendo em várias portas, nenhuma delas vai responder, corresponder, a não ser Jesus. Acabou as suas opções. Se você tinha alguma dúvida e você veio aqui, Deus está falando, Ele é a resposta que você procura. Não precisa mais tatear, buscar, fazer terapias, conferências e conferências, passes e mais passes. Ambientes de cura e libertações e cura e libertações. Você já viu? Eu entendo que as pessoas precisam de cura, mas eu já vi igrejas que ficam no ciclo assim, ó, cíclico. Parece que a pessoa nunca é curada. Sempre vai chegar. Já viu os apelos? Vai chegar a tua hora. Vai chegar a tua vitória. Deus está preparando lá na frente. E eu sempre estou lá. E sempre que se fala isso, Ele traz uma resposta. Faz um sacrifício. Dá uma volta. Vai lá e faz um ato profético. E a gente vai correndo. E vai tateando. E a religião, o pior de tudo, amado, o pior de tudo é que a religião, ela também te escraviza. Quantos crentes são escravos da religião? Acham que é o que faz, o que você faz, que traz a resposta, seus sacrifícios, suas penitências, sua fidelidade. Jesus é o centro e a resposta que você precisa. Seja liberto da religiosidade, seja liberto dos medos. Quantos líderes aprisionam suas igrejas falando sobre maldição? Se você sair daqui, você está perdido, vai morrer. Prisão, prisão, prisão. Quantos estão hoje circulando igreja em igreja buscando a resposta? A resposta é o verbo, o início, o meio e o fim. Jesus é o centro. Fica o apelo também à igreja. Se Jesus é o centro e é o tudo e você o encontrou, você não precisa ficar correndo em falsos refúgios. Cuidado com o encantamento de Satanás e do mundo, porque ele sempre vai querer te tirar da sua origem, de quem você é, de que você não é admirável. Sabe, amado, se o mundo te rejeita, é porque você é especial e é um filho de Deus.
Se você, jovem, está no meio dos comuns e lá falam que você é um quadrado, que você está antiquado, que você tem que entrar na formatação do mundo, saiba que em frente, saiba que você é especial e admirável, feito do Senhor. Você não foi chamado para ser igual a todo mundo. Saia desse senso de pertencimento, dessa carência humana de querer aprovação e aceitação dos grupos onde você vive. Você é livre em Cristo. Um com Deus é maioria, não precisa. E você não vai ter, no meio em que você vive, as respostas que tanto você procura. Para você, querido, não busque no passado. Saia da prisão do passado. Olha que cena, eu vou desenhar. O passado é um meio. Não é lá que você vai encontrar. É bom olhar, fazer reflexão. Às vezes precisa retratar alguma coisa. Sim, psicologicamente, emocionalmente, maravilhosamente. Tudo isso é bom. E às vezes a gente não consegue identificar isso. Tem muita gente que está sofrendo porque falta de perdão, retratar alguma coisa, resolver. Tudo isso está muito certo. Mas esse ainda é o meio. Vai um pouquinho mais além. Volta na origem. Uou! Que lindo, né? Deus fez. E quem é esse Deus? Jesus. Ele te criou. A misericórdia de Deus Ele colocou como meio da sua redenção. E Ele é o fim. Todos nós estaremos com Ele para sempre. Em sua glória eterna. Jesus é a resposta. E amado, se você veio essa noite atrás da resposta, se você veio atrás, está sob esses enganos e hoje encontrou a resposta, tateando, buscando a resposta, você veio aqui e hoje, volte-se para Jesus por meio de Cristo, crê em Jesus. E em segundo lugar, recomece. Recomece. Pastor, eu estava tão perdido. Aliás, a religião, ela te confunde de um jeito. O que é tão simples, tão verdadeiro, tão profundo. Queridos, eu não quero pregar a estética da teologia. Deus não nos chamou aqui para falar de religião, de rótulos, mas de Jesus, a simplicidade do Evangelho. O que você precisa, somente, é de Jesus. Feche os seus olhos e nós vamos cantar essa música. Nada mais importa. Jesus, Tu és. Jesus, Tu és. E eu quero orar com você. Feche os seus olhos, querido. Senhor, aquele que entrou aqui, Senhor, tateando, buscando respostas, buscando encontrar-te, confuso, buscando no passado e nos meios as respostas. Jesus, Tu és o centro e o fim, o meio pelo qual ele se volta para Deus. Por isso, Senhor, que Teu Espírito continue falando e chamando. E Paulo ele vai dizer aos atenienses: Deus não está longe, Deus está perto daqueles que o invocam, querido. Deus está perto de ti, Deus está aí onde você está, Deus está presente e perto daqueles que o invocam, daqueles que clamam, daqueles que o querem. Aliás, se você está o tateando, é o Espírito de Deus te chamando. Vem, querido, para mim. Eu sou a resposta que você procura. O Espírito de Deus está trabalhando na sua vida e está tateando. Você está tateando e buscando. Hoje é a resposta. Hoje é o dia. E se você, querido, está afastado, precisa recomeçar um relacionamento verdadeiro com Deus e com a igreja. Jesus, que seja o centro, que você venha se reconciliar com o Senhor. Porque ainda que um justo caia 7 vezes,
7 vezes o Senhor levantará. Deus sempre te levantará. Você nunca sairá da graça de Deus. Deus sempre o restaurará. O sangue de Jesus sempre o perdoará. Os seus braços sempre o abraçarão. Sempre há um lugar de refúgio e de cura para você. Sempre. Jesus, Ele é tudo o que você precisa. Corra para Ele, amados.